aí nesse contexto a gente vai ter a questão do valor de uso e do valor de troca, tá? Que é uma outra também questão que a gente tem aí, quanto é que vale o produto, o valor do seu uso, se dura mais, se dura menos, como é que dá essas questões, e quanto é que vale aí a gente comprar algo mais acessível e depois comprar outro no dia seguinte, se compensa. Então a gente vai ter aí produtos que duram mais, produtos que duram menos. Então a gente vai para esse contexto do valor de uso, do valor de troca também. E aí a gente vai ter todo esse contexto na questão da lógica capitalista, que é a lógica onde a gente vai ter quanto mais produto, quanto mais produção, mais venda, né, e mais lucro a gente vai ter. Então, uma lógica aí que a gente vai ter, a lógica capitalista, uma lógica que visa a questão do lucro, do dinheiro aí, do lucro que a gente vai ter a partir dessa produção, tá? Então, é a lógica capitalista. A lógica capitalista está ligada à questão da visão do lucro. E aí a lógica das cidades modernas também surge aí a partir da Revolução Industrial. Por quê? Porque a gente vai ter a inserção das máquinas, né? Então a inserção das máquinas, essas máquinas elas vão trazendo aí, vão possibilitando mais produção, surgimento de diversas fábricas, né, que vão estar produzindo. Isso também foi entrando no contexto de cidades modernas. Então as cidades que tinham diversas indústrias, além de tivesse ali com várias indústrias produzindo, eram consideradas cidades modernas, cidades que tinham muitas indústrias. Por isso que a gente vai ter aí um contexto aí histórico de diversas cidades querendo implementar indústrias, porque era a visão que se tinha, né? Se a gente tem indústria, a gente tem o progresso. Era conhecido como o progresso. A indústria era o progresso, porque ia gerar emprego, tá? Apesar que esse emprego era escravo, mas pronto, né? Tem a questão da lógica aí, né? Por trás de lucro. Então, vamos ter aí empregos e mais produção. Então, você tem uma cidade com várias indústrias produzindo, isso vai gerar emprego para as pessoas e a nossa cidade vai ser mais moderna, né? Todas essas pessoas de outras cidades que precisam de emprego vão para essa cidade que tem indústrias e que está oferecendo aí trabalho nesse contexto. Então, a gente vai ter aí a questão das cidades modernas, cidades que contemplavam, né, no seu território indústrias que iam gerando emprego e fazendo aí toda uma produção e gerando aí mais riquezas. E nesse contexto a gente vai ter as aglomerações urbanas. Então o que acontece? Essas aglomerações urbanas, elas vão sendo criadas, vão estar sendo presentes devido justamente a esse deslocamento das pessoas para o trabalho, né? Então o que acontece? O que acontece também ainda hoje, com menos frequência, mas a gente ainda vê muito nessa lógica na atualidade. Então o que acontece? A gente vai ter cidade. Então essa cidade tem aí sofrido um processo de industrialização bastante forte. Então a gente vai ter muitas indústrias presentes nessa cidade e, consequentemente, muitas pessoas, né, de outras cidades aí vão se deslocar para essa cidade, tá? Essa cidade aí que tem aí uma industrialização forte. Então, nisso, a gente vai ter uma cidade que não consegue comportar, muitas vezes, a quantidade de pessoas que estão indo para lá. Muitas vezes não tem estrutura suficiente para receber tanta gente. E acontece que a gente vai aí tendo aglomerações. Vamos tendo aí pessoas, muitas pessoas vivendo aí
nessas cidades, tá? Então a gente vai ter uma diminuição nessas e uma maior quantidade nessa, tá certo? Então aí é uma lógica também que a gente vai ter aí nesse processo industrial, tá? Questão das aglomerações urbanas, a gente vai ter aí cidades com muitas pessoas e essas cidades muitas vezes não tendo condições aí de receber tanta gente. Então é um processo muito intenso, tá? As pessoas todas indo em busca de trabalho, porém a cidade não dando conta nesse sentido. E aí falta moradia muitas vezes, falta questões básicas que essas pessoas necessitam e que devido à quantidade elas muitas vezes não conseguem aí dar conta, né, dessas questões básicas essenciais para essas pessoas. Então a gente vai ter aí a questão da aglomeração, que é também muitas vezes um problema seríssimo nas cidades, tá bem? Então a gente tem esse processo aí que precisa ser levado em consideração e pensado, tá? Para que consiga ter uma melhor estrutura, uma estrutura que consiga atender a demanda da população. Mas se a sociedade ela consegue receber muita gente, ela acaba tendo problemas nesse sentido. Por isso que precisa ter um planejamento aí quando se vai investir em algo. Então, se a gente tem uma cidade, tendo como exemplo aqui essa questão dessa época, né? A gente vai ter uma cidade que sofrendo um processo de industrialização, muitas indústrias. Então, o que é que acontece? Não é só ter as indústrias, também tem que dar condições para que as pessoas se desloquem de seus lugares e estejam lá para trabalhar nessas indústrias. Além do mais, levando em consideração também que essas pessoas que vão trabalhar nessas indústrias são pessoas aí que não têm muitas condições financeiras, né? Porque o que acontece? Os filhos de famílias, né, que tinham condição aí, poder aquisitivo mais elevado, eles não iam trabalhar nas indústrias, eles iam estudar, tá? Então o que acontece nesse período? A gente vai ter aí os filhos dos que tinham mais condições estudando, tá? E aí nas áreas humanas, tá? Na filosofia, na história, na medicina, no direito, né? Que era, nessa época, os cursos das pessoas que tinham condições financeiras, né? Dos donos das indústrias, dentre outros exemplos. E a classe trabalhadora, a classe que não tinha muitas condições financeiras, ia para as indústrias trabalhar, também. E lá, né, devido à questão dos maquinários, que eles tinham estudo no sentido de ensiná-los a usar a máquina. Então era mão técnica, trabalho técnico que era levado em consideração aí nesse momento. Então as pessoas que não tinham muitas condições iam servir de mão de obra para as pessoas que tinham mais condições financeiras, tá bem? Então nesse contexto também a gente vai ter essas questões aí de divisão social, tá? De quem que tinha acesso a determinados estudos e quem não. Isso tudo vai estar nesse contexto aí de condições financeiras. Então as pessoas que iam para essas cidades em busca de emprego para trabalhar nas indústrias são pessoas que não tinham condições financeiras. Então muitas vezes elas chegavam na cidade sem nenhum conhecido, sem ter onde morar, e tudo isso foi gerando um processo aí de desigualdades cada vez mais. Por isso que é preciso também pensar aí se a cidade tem condições de receber ou não tanta indústria e tantas pessoas, para que a gente não tenha também essas aglomerações aí, essas desigualdades que acabam estando presentes nessas cidades. E aí nesse contexto, né, falando da questão do capitalismo, né, da questão da parte da Revolução Industrial, a gente teve aí todo um processo aí de mecanização, né, da mão de obra,
onde as pessoas tinham que aprender a utilizar máquinas para trabalhar nas indústrias, e aí a questão da divisão de classes, né, as classes sociais, onde a gente tinha os mais ricos, os mais pobres e a classe média. Então a gente vai ter todo um contexto de modificação e de influência aí da questão do capitalismo, né, do mercado capitalista, que se faz presente até os dias atuais, no mundo inteiro, tá? E aí nesse contexto a gente vai ter a globalização, né? Essa que está presente aí no nosso dia a dia, no nosso espaço geográfico, tá? Que quem viu nosso curso de nível 3 já aprendeu bastante sobre isso, e que aqui também a gente vai trazer, tá? Em vários contextos também aí sobre a questão da globalização presente no nosso espaço geográfico. E aí a globalização, ela engloba, né? Ela faz parte de um conjunto aí diverso. Conjunto esse que a gente vai ter aí inserido as questões econômicas, tá? De características econômicas. Então, a globalização, ela está fortemente presente na questão econômica a nível mundial, em questões políticas também, tá? A globalização, ela vai estar também presente nas questões políticas, nas questões sociais e nas questões culturais. Então, a globalização está presente aí em diversos aspectos, tá? E aí cada um desses vai ter um contexto aí de marca, de símbolo, que vai representar a questão da globalização no mundo inteiro, em todo o mundo. E aí nesse contexto a gente tem o papel da mídia. Essa que apresenta aí de forma fundamental nesse contexto. Então a mídia, ela tem um papel bem representativo no sentido de promover, de apresentar como é que essa globalização ela está presente. Então a mídia, ela influencia bastante aí as ações que nós no dia a dia vamos praticar, tá? Por exemplo, ela influencia na questão da roupa, na forma de se vestir, por exemplo. Então a mídia, ela tem todo um contexto, ela apresenta aquilo que ela acha que é o melhor na visão dela, claro, né? Então a gente vai ter aí influência na forma de se vestir, na forma de agir, na forma de pensar, na forma na comida. Então tudo isso aí é bastante influenciado e por meio da mídia. E é na mídia que a gente vai ver aí diversas propagandas, essas que são marca forte também na questão da globalização. Então a gente vai ver a padronização aí, vamos ver a divulgação de marcas aí conhecidas mundialmente, e que a mídia vai aí representá-las e vai passar essas informações para a gente aí, para nós no dia a dia, tá? Então ela apresenta todas essas questões, além também de apresentar para a gente um pouco do mundo, né? Também temos essas questões. A mídia, ela vai aí mostrar pra gente outros lugares aí presentes no mundo, das culturas, outras formas de vida, que é bastante interessante nesses casos, tá? Então, ela tem um papel fundamental aí de levar conhecimento para todas as pessoas, tá bem? E aí a gente vai ter também nesse contexto da globalização a questão dos padrões de consumo. Então, por exemplo, vamos relacionar a mídia com esses padrões de consumo. Todo dia eu vejo uma propaganda na televisão de uma comida, de um produto específico, né? Todo dia, tá ali, eu tô assistindo ali um jornal, aí no intervalo passa, eu estou assistindo uma novela, passa lá. E isso vai fazendo com que aquilo ali vai fazendo parte do meu dia a dia, e eu vou, né? E digo, não, eu quero me alimentar, quero experimentar esse produto. Então eu vou lá e começo a consumir. Então
a mídia, ela mostra e estabelece padrões aí de consumo. Isso vai desde da comida, da roupa, né, das músicas, né? Então a gente também tem aí uma padronização nesse sentido, a forma da dança, a forma de falar. Então tudo isso vai sendo padronizada, tá certo? Então a forma de preparar uma comida aqui está sendo igual em vários lugares do mundo, porque ela foi passando esse conhecimento para vários lugares e foi aí se tornando um padrão aí por meio desse processo de globalização. Esse processo de globalização que é um processo de acesso também à informação, e essa que muitas vezes acaba fazendo com que a gente tenha uma padronização aí de diversas formas, tá? Então a gente vai ter aí também nesse contexto, tá bem? Então aí, falando da questão da economia, né, no processo de globalização, a gente tem as relações existentes aí de venda, tá, e de compra de produtos, que vai fazer com que a gente tenha essa ligação global. Por exemplo, no Brasil a gente vai encontrar diversos produtos vindos de outros países, porque com esse processo de globalização a gente consegue ter acesso a essas mercadorias, que até então a gente não tinha devido a diversas questões. Porém, um outro fator que contribuiu e contribui para esse processo é a questão da tecnologia. Então hoje a gente tem aí meios de transportes mais facilitados, a gente tem aviões, tem embarcações, todas essas mais modernas, e que fazem com que a gente tenha um encurtamento aí de tempo de deslocamento, e isso facilita o fluxo de pessoas e também de mercadorias, essa que está inserindo no mercado aí, principalmente no mercado econômico, tá? Então a gente vai ter essa facilitação de trocas, né, de envios e de recebimento de produtos de diversos lugares do mundo. Então esse aí vai estar num contexto da questão econômica. Além da questão da moeda, que é outra também que é fator importante, né? A gente vai ter aí o Banco Mundial e todas essas relações aí de moedas, de câmbio, tudo isso vai fazendo aí com que a questão econômica venha tendo ligações aí de forma global, tá? Na questão política, a gente vai ter as relações internacionais, tá? Essas que são dadas de pelos governos, tá? E essas relações, elas vão estabelecendo aí comunicações que vão favorecendo os países. Então a gente vai ter uma ligação global, tá? Onde os representantes aí dos países vão trocando informações para que faça com que seus países eles venham melhorando aí em termos de crescimento e desenvolvimento, tá bem? Então a questão política é um fator importante, né? É importante que as pessoas representantes de cada país tenham essas relações com os demais países, para que um vá ajudando o outro da melhor forma possível. Porque se a gente não tem essas relações aí que são estabelecidas e que a gente vê, né, e espera que sempre busque a paz, a gente acaba também tendo conflitos, se a gente não tem essa relação aí de bem, tá bem? Então, a questão política é muito importante, é ela que vai determinar aí como é que vai ser todo um fluxo econômico também, tá? Econômico, social, tá? Também, a questão política, ela também é importante nesse sentido, na questão social. Se eu vivo num país que tem uma boa relação com o outro país, eu tenho uma facilidade maior de me deslocar para lá, devido aos acordos que são estabelecidos e dentre outras coisas. Por isso que a questão política, das relações políticas, essas relações internacionais são bastante importantes e que precisam acontecer para que a gente tenha aí acordos
esses que vão estabelecer a paz entre os países, tá? A gente sabe da existência de diversos conflitos no mundo inteiro, conflitos esses dados por diversas questões, e na questão política a gente vai ter aí várias desavenças, por isso que a gente também vai presenciar diversos conflitos. Então a relação política positiva é essencial para que a gente evite também certos conflitos, né? Que evite que certos conflitos venham a acontecer, tá? Então esse é um fator também bastante importante. E aí, falando da questão política, econômica e as questões sociais, que eu já vi falar, que está nesse contexto, tá? Das relações que a gente vai ter políticas entre os países e da própria sociedade também. A gente sabe que o mundo está aí, que a gente pode conhecê-lo, né? É uma questão aí de logística, é uma questão financeira, é uma questão de possibilidade, tá? Mas que para isso a gente também tem que estabelecer boas relações, tá? Tanto entre os países, em termos de governo, assim como também relações entre a própria sociedade, sem a presença mais forte do governo. Então, é toda uma questão de respeitar, né? Se a gente tem uma relação que a gente tem um respeito, a gente consegue viver aí em sociedade. E aí hoje a gente encontra diversas pessoas de diversos países vivendo em outros países devido a todas essas ligações, todas as questões aí de relações sociais, né? Que é bastante importante aí no contexto. E as questões culturais, essas, né, que são bastante interessantes, muitas vezes são elas que atraem, tá? Várias coisas, né? Pessoas, pelos países, investimentos. Então a questão da cultura também é algo essencial, que está presente, e cada lugar vai ter aí sua cultura, e que essas são importantes e são marcas aí dos lugares, tá? Então a gente vai ter aí uma diversidade cultural a nível local e a nível mundial, né? Em todo o mundo, e que a gente possa sempre tentar mantê-la, porque com a globalização a gente aí vai ter uma certa padronização nesse sentido também. Então o que acontece que é criada aí uma forma cultural que eu estando aqui ajo dessa forma, e uma pessoa que está do outro lado do mundo também vai agir daquela forma, que é uma questão de padronização cultural. Então esse é um problema que a gente tem aí por meio desse processo global, que a gente tem que ter cuidado para que a gente não perca a nossa identidade, para que a gente não deixe morrer a nossa cultura, né? nossas tradições. Então a gente tem todo esse processo aí que é influenciado por meio da questão da globalização, né? A questão do acesso aí a outras culturas, a outras informações, e acabar não caindo nessa questão aí da padronização, tá? Tentar permanecer com a cultura, com a tradição, com a identidade da gente, claro que valorizando também a do outro, que é por meio dessas valorizações, desses respeitos, que a gente vai ter aí uma boa vida em sociedade, tá? E aí uma outra questão que a gente vai ter em termos de tecnologia, né? A gente vai ter tecnologia da informação, que é algo que tem representado bastante essa questão da globalização, porque hoje a gente consegue ter acesso à informação a tempo real, tá? Então, um acontecimento que está ocorrendo do outro lado do mundo, a gente consegue saber no exato momento da ocorrência por meio desse avanço tecnológico da informação. E as rádios, né, a mídia televisiva está aí, a internet também, estão todas aí para fazer com que a gente tenha informação mais rápida possível, tá? Antes dessa aquisição de tecnologia mais avançada, a gente tinha uma comunicação mais restrita, né? Inicialmente por cartas, né? Por meio de cartas que demoravam bastante, né? E todo esse processo foi lentamente, veio a questão do telefone,
que estreitou mais esses laços. E hoje a gente tem aí diversos meios rápidos, né, e precisos de conseguir se comunicar em todo o mundo. Então, esse é algo muito positivo, porque contribui para as relações aí, as diversas relações existentes, né, políticas, sociais, econômicas, culturais, tá? Hoje eu posso estar aqui e assistir uma tradição, né, cultural de outro país, no momento que está ocorrendo, devido à questão do acesso à tecnologia da informação, que é algo bastante legal, porque faz com que a gente consiga conhecer outras culturas, outras formas de administrar, outras formas de agir, de pensar. E conhecimento sempre é algo positivo, tá? A gente conhecer, mesmo que esse conhecimento seja conhecer algo ruim ou algo bom, mas é importante. Quando a gente conhece algo bom, a gente tenta preservar e muitas vezes até colocar em prática. Quando a gente conhece algo que seja ruim, é bom conhecer para a gente evitar, né, que venha a ocorrer também. Então, conhecimento sempre é importante, sempre é bom, a gente precisa sempre buscá-lo. E por meio da tecnologia da informação, a gente consegue aí ter cada dia mais acesso à informação, tá? Isso a nível mundial. A gente consegue saber o que se passa em todo o mundo por meio dessa tecnologia.